Queridos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29, vamos ler os versículos de 10 a 13. Temos meditado neste texto, na verdade, temos meditado nesses dois últimos capítulos de 1 Crônicas, capítulo 28 e 29. E vamos pensar um pouco mais nesse texto tão maravilhoso que nos aproxima do Senhor. 1 Crônicas 29, versículo 10, diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, damos graças, ou graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Queridos, quanto mais próximos nós estamos de um evento, mais nós conseguimos perceber o quão vívido esse evento é para nós. O contrário também é diferente. Quanto mais distantes nós estamos de um acontecimento, de um evento, menos vívido esse acontecimento e esse evento ele é para nós. Por exemplo, temos muitos exemplos no mundo em que nós vivemos. Nós observamos muitos sofrimentos, nós lemos, nós ouvimos, nós vemos muitos sofrimentos em países que estão em guerra. Nós conseguimos imaginar as sirenes sendo tocadas. Nós conseguimos imaginar a aflição no coração das crianças, sendo acordadas à noite com o barulho das bombas, das metralhadoras, mas ainda é muito distante de nós, porque nós não moramos neste ambiente. Nós podemos nos alegrar quando alguém chega e fala sobre um lugar maravilhoso. A pessoa pode mostrar as imagens, ela pode mostrar o som daquele lugar, o som do vento, ela pode mostrar a beleza da natureza, mas você nunca conseguirá sentir ou perceber o ar que aquela pessoa respirou, porque é distante para mim e para você. Ela experimentou, nós não, nós imaginamos. Nós podemos perceber, nos compadecer, nós podemos sofrer até certo ponto com alguém que está passando pelo sofrimento. Mas nós nunca vamos de fato sentir aquilo que aqueles que são próximos estão sentindo. E aqueles que estão passando pelo sofrimento estão experimentando, porque é distante de nós. Quanto mais próximos estamos de um evento, mais vívido é para nós este evento. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o livro de Crônicas, nós estamos lendo um texto que fala sobre aquele momento maravilhoso em que Davi, um idoso, ele transfere para o seu filho Salomão a responsabilidade de construir o grande templo em Jerusalém. E nós temos visto esse momento alegre de convocação, de manifestação do cuidado e do agir do Senhor. Porém, nós precisamos entender que existem três situações acontecendo aqui. Nós temos um texto que fala sobre algo que aconteceu no contexto de Davi, e é um momento de alegria, é um momento de exultação, é um momento de satisfação. Mas quem está lendo esse texto pela primeira vez, eles estão distantes deste acontecimento. É o povo pós-exílio, o povo de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, de Esther. Eles não estão em um momento de alegria, de exultação, pelo contrário, eles estão experimentando um momento de apatia espiritual, um momento de descrença naquilo que Deus prometeu fazer a Davi. E esse povo está lendo, eles estão distantes daquelas emoções de Davi, de Salomão e do povo, que estão sendo descritas no texto por Esdras.
Deus, Ele também sabe e preservou esse texto para nós. Nós não estamos nem no ambiente de Davi, que está no texto, nós não estamos no ambiente de Esdras, um povo que está apático à fé, mas nós estamos experimentando outras realidades. Mas por que Deus ele faz essas coisas? Momentos tão distantes, situações diferentes, mas o mesmo Deus tratando com o seu povo, lá no tempo de Davi, no tempo de Esdras e no nosso tempo. Porque o nosso Deus, Ele sabe que o coração do seu povo, o coração dos seus servos, o coração é o mesmo. Nós passamos pelas mesmas lutas, nós passamos pelos mesmos questionamentos, nós passamos pelas mesmas adversidades, nós experimentamos questionamentos na alma, nós experimentamos alegria que muitas vezes passa, e nós experimentamos uma dor que muitas vezes permanece. Mas o nosso Deus preserva uma palavra que é atemporal, Ele preserva uma palavra que é eterna, Ele preserva uma palavra que produz vida de geração em geração, vida naqueles que foram chamados para Ele. Então, meus irmãos, esse texto que nós estamos observando, apesar das dificuldades com a distância dos acontecimentos, nós estamos enxergando Deus usando a sua palavra para transformar os corações daqueles que estão recebendo esse texto. Primeiro o povo de Esdras, agora o povo das gerações futuras. E nós fazemos parte desse povo. E o que Deus está fazendo com esse texto? Deus está revelando os corações daqueles que vivenciaram os acontecimentos no tempo de Davi. No tempo de Davi, foi maravilhoso exultar e se alegrar em Deus. Agora, nos tempos de Esdras, eles não estavam com o coração dessa forma. E Esdras, de forma proposital, mostra para eles que o mesmo Deus de Davi era o Deus que estava preservando eles. Por isso que os primeiros capítulos de Crônicas é sobre genealogia. Esdras está mostrando que Deus está preservando as gerações. As mesmas promessas feitas a Davi, elas estão presentes para aquele povo que não está conseguindo mais confiar, crer e descansar nas promessas de Deus. E talvez essa seja a sua realidade. Talvez não agora, talvez amanhã. Talvez não amanhã, talvez na terça, na quarta, na quinta. Mas principalmente, meus irmãos, como em todo o texto das Escrituras, o propósito do Senhor, em primeiro lugar, é revelar quem Ele é. E quando Deus revela quem Ele é para o seu povo, aqueles que são dele começam a experimentar um renovo em sua alma. As esperanças são fortalecidas, a fé é renovada e o desejo de confiar em Deus, ele permanece e ele se aprofunda cada vez mais. Mas eu quero lembrar que em todos os momentos, em todos os tempos, o povo de Deus experimenta muitas influências. O povo no tempo de Esdras, eles estavam experimentando muitas influências, propostas de filosofias que estavam nascendo na Ásia. Nós falamos sobre isso. É nesse tempo de Esdras que nós temos já difundido o confucionismo. Nós temos também já sendo propagado na região da Pérsia o budismo. E nós temos tantas outras filosofias que estão presentes para trazer uma falsa esperança para os homens. E preste atenção, também acaba produzindo uma falsa esperança nos servos de Deus. Vocês não têm noção do quão difícil foi para o povo de Israel não ceder às propostas de Baal e de Astarote. Porque num país que depende da agricultura, você não ter chuva é terrível. E aí você tem povos adorando um Deus que é o Deus da tempestade, Baal. E aí o povo se sente impelido a não descansar e esperar em Deus, mas buscar respostas nessas outras propostas. E aí eles começam a adorar Baal, a adorar Astarote, aos Baalins.
Isso foi o motivo do cativeiro babilônico, que Esdras, o povo que estava lá, eles viram, eles experimentaram, por causa da incredulidade. Eu creio que vocês se lembram da pregação do pastor Altair, sobre o perigo da incredulidade e de nos afastarmos do Senhor. A incredulidade, meus irmãos, é algo terrível, porque ela sempre vem disfarçada. Ela sempre vem disfarçada de, não, eu sou frágil e eu estou apenas tendo algumas dificuldades de confiar. A dificuldade de confiar em Deus nada mais é do que a incredulidade mascarada. Andar ansioso tem a ver exatamente com isso. Meus irmãos, esse tempo, nós vimos, e estamos olhando nesse texto, a fidelidade de Davi para com Deus, a fidelidade de Salomão para com Deus, a fidelidade do povo de Davi para com Deus. E estamos vendo a fidelidade de Deus para com o povo. E nós já podemos concluir, nós ainda não iniciamos o sermão, mas nós já podemos concluir algumas propostas de Deus ao preservar esse texto. Em primeiro lugar, Deus ele quer revelar para o povo de Esdras, por meio dos acontecimentos de Davi, Deus ele quer revelar quem ele é diante dos desafios que surgem em nossas mãos. Você acha que os desafios que surgem em suas mãos são apenas para revelar as coisas, as fragilidades, a pequenez do nosso coração? Não, é para revelar quem Deus é. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Senhor. Deus também quer revelar e deseja que nós o vejamos e glorifiquemos a Ele como Deus, diante dos desafios que estão diante de nós. Mas olha que interessante, não nos acontecimentos de Davi, não nos acontecimentos de Esdras, mas nos acontecimentos da nossa vida. Pare e pense. Pare e pense. Onde Deus está neste momento da sua história? Contemplar onde Deus está fará toda a diferença para a nossa alma, apesar de todas as lutas. Então, meus irmãos, nós vimos o capítulo 28 e 29, temos visto isso, mas nós vimos o 7º conselho, eu creio que você vai se lembrar, que nós aprendemos com Davi, que nos ensinou que o Senhor nos ajuda a levarmos nossos fardos, nos dando pessoas separadas por Ele. Vocês se lembram disso? E essas pessoas que Deus levanta para nos ajudar, elas possuem um coração voluntário e elas servem com alegria. Versículo 9. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. No 8º e último conselho, nós vimos que a obra que Deus confia a seus servos, ela é grandiosa por causa do seu propósito final. A obra de Deus, ela não é grandiosa porque Ele tem como parâmetro a pequenez do seu povo. Não. A obra de Deus é grande, não é porque nós somos pequenos. A obra de Deus é grande porque Ele é grande. É isso que está escrito no versículo 1 do capítulo 29. Grande a obra é porque ela não é para homens, ela é para o Senhor. E se é para o Senhor, ela é grandiosa. Mas a lição de hoje, ela também redireciona o nosso coração para olharmos para o Senhor. A lição de hoje nos ensina o 9º conselho. E preste atenção porque ele é uma afirmação um pouco longa. Mas o 9º conselho que nós aprendemos com Davi diz que, apesar da inconstância dos servos de Deus, a imutabilidade e a majestade de Deus asseguram a nossa confiança nele. Eu vou repetir. Diante da inconstância do coração dos servos de Deus, saber e crer que Deus não muda e que Ele está assentado num alto e sublime trono, assegura o nosso coração para confiarmos nele. Então a questão é,
contemplar Deus como Ele é e onde Ele está. Enquanto eu estou vivendo isso na minha vida, enquanto eu estou experimentando todas essas coisas na minha história. Meus irmãos, muito mais do que conselhos e orientações de um grande rei como Davi, como o idoso Davi, ele está revelando o seu conhecimento de Deus agora. Ele não está revelando apenas o conhecimento de Deus, ele está ensinando o seu povo a glorificar a Deus como Deus, porque é possível conhecer a Deus, mas não glorificá-lo como Deus. E nós não fomos chamados apenas para conhecermos a Deus, nós somos chamados para conhecê-lo e glorificá-lo como Senhor. E nesse momento da narrativa, após dar seus conselhos pessoais a seu filho, ele convoca o povo a uma participação voluntária, e o povo ele responde. Então Davi, ele louva a Deus perante toda a congregação. Versículo 10, olha o que ele faz. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Meus irmãos, o versículo 10, ele é uma continuação do versículo 9. Na versão revista atualizada, começa o versículo 10 dizendo assim: pelo que Davi louvou o Senhor. E por que Davi louvou o Senhor? Porque no versículo 9 diz que o povo respondeu com grande alegria à convocação que Davi fez para participar da grande obra da construção do templo. E Davi viu toda a congregação desejosa de servir a Deus, de obedecer a Deus, de participar da obra de Deus. Pelo que Davi, ele louvou ao Senhor perante toda a congregação. Isso é muito interessante, porque nós podemos louvar a Deus de muitas formas. O irmão Wanderson acabou de orar aqui. Ele falou sobre a nossa liturgia. Nós adoramos a Deus orando. Nós adoramos a Deus lendo a palavra de Deus. Nós adoramos a Deus no início, quando nós nos cumprimentamos mutuamente, saudai-vos mutuamente, o imperativo da mutualidade. Nós louvamos a Deus quando nós cantamos os louvores com todo o nosso coração, a nossa alma, mesmo que a voz às vezes não saia. Nós adoramos e louvamos a Deus com orações, com envolvimento, com a obra do Senhor, com os irmãos, como vimos hoje pela manhã. Nós adoramos a Deus com a nossa obediência, mas há uma virtude presente em todo louvor. E essa virtude se chama reconhecimento. 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 Davi, ele entende. Meus irmãos, eu não preciso aqui falar da liderança de Davi. Eu não preciso falar da eficiência de Davi como um rei. Agora, entendam. Davi, ele convoca toda a congregação para participar daquela obra, e ele vê toda a congregação se levantando de coração voluntário para servir ao Senhor. Ele poderia agradecer a Deus pela capacidade de liderança dele. Ele poderia olhar para a capacidade dele de persuadir o povo, mas ele não faz isso. O texto fala que perante toda a congregação, ele reconhece que a resposta positiva do povo vinha das mãos do Senhor. Em um dos salmos mais conhecidos de Davi, ele escreve: o Senhor é a minha misericórdia e a minha fortaleza. Ele é o meu alto refúgio, o meu libertador, o meu escudo. O Senhor é aquele que submete o meu povo. Amém. O Senhor é aquele que faz com que o meu povo responda à minha liderança. E o louvor de Davi, meus irmãos, esse reconhecimento público, esse reconhecimento solene, não enfatiza os próprios feitos dele. Ele tinha muitos. Não enfatiza agora nem os feitos do Senhor. Isso ele vai fazer a partir do versículo 13. Davi, ele começa exaltando a Deus de forma solene perante toda a congregação, exaltando a Deus pelo que Deus é.
Isso é maravilhoso. Ele começa, bendito és tu, Senhor. E ele não utiliza a palavra Elohim para tratar Senhor. Ele utiliza a mesma palavra que Moisés ouviu quando Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou aquele que é incomparável aos demais deuses. É isso que Davi está mostrando. Bendito és tu, Senhor, incomparável. Incomparável. E publicamente ele diz, olhe para o texto, que esse Senhor bendito e incomparável, ele é o Deus de Israel. Então o que ele está ensinando o povo? De forma solene, a nossa identidade é exclusivamente deste Deus. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus do seu povo. Ele é o nosso Deus. Bendito seja o Deus incomparável. Ele é a nossa identidade. Mas Ele não é apenas a nossa identidade, Ele é o nosso Pai. É o que Ele diz no texto. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, o nosso Pai. Ou seja, aquele que cuida, aquele que protege. Mas Ele não é apenas o nosso Deus, Ele não é apenas o nosso Pai que cuida e protege, Ele é eterno, é de eternidade a eternidade, Ele não muda. Nós mudamos, as circunstâncias mudam, Deus não. E a nossa segurança está na imutabilidade de Deus. Quando a nossa alma descansa em um Deus que não muda, é como âncora para a alma, diz o autor de Hebreus. E ele continua essa adoração pública nos versículos 11 e 12. E vemos os desdobramentos dessa exaltação da pessoa de Deus, e é maravilhosa. Teu Senhor é o poder. Teu Senhor é a grandeza. Senhor, a honra pertence ao Senhor. A vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Agora imagine, irmãos, quem está lendo isso daqui é o povo no contexto de Esdras. Eles estão questionando se de fato o Deus de Davi ainda continua com eles. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e dá força a tudo. É interessante porque, eu não sei se você se lembra, João, ele contemplou essa mesma exaltação daqueles seres, ali em Apocalipse capítulo 5. E o que eles dizem para Jesus? Exatamente a mesma coisa. João ouviu um louvor parecido dado a Jesus, o Cordeiro de Deus, em Apocalipse capítulo 5, de 8 a 12. Paulo, muitos anos depois, uma época muito distante, ele escreve para um povo, o povo de Corinto, a igreja de Corinto, uma igreja muito familiarizada com muitos ídolos, com muitos deuses. Nós já estudamos e temos estudado ainda Coríntios. E Paulo escreve para eles e diz o seguinte, 1 Coríntios 8:6, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Irmãos, diante de qualquer circunstância que os servos de Deus enfrentem, e eu estou falando qualquer circunstância, sejam boas, sejam ruins. Davi está num contexto bom, de alegria. O povo de Esdras não está nessa realidade. Mas Deus preservou o texto para eles em primeiro lugar e para nós. Diante de qualquer circunstância que os servos de Deus enfrentem, boas ou ruins, contemplar o Senhor como um Deus incomparável e majestoso em sua fidelidade estabiliza a alma instável. Estabiliza a alma instável.
Apesar da inconstância do povo para com o Senhor nos tempos de Esdras, a adoração de Davi, queridos, aponta para Deus, mostrando que o seu domínio continua pleno e que as suas promessas continuam ativas na vida do seu povo, de geração em geração. Preste atenção, o Deus que reina soberanamente foi fiel a Noé. O Deus que reina soberanamente foi fiel a Abraão, foi fiel a José, foi fiel a Moisés. O Deus que reina soberanamente foi fiel a Davi, a Salomão e a Daniel, lá na cova dos leões. É o mesmo Deus que reina soberanamente e foi fiel ao seu povo nos tempos de Esther, de Esdras, de Zorobabel e Neemias. E o que essa verdade sobre o Senhor deveria produzir no coração do povo que leu Crônicas pela primeira vez? E produziu, ou deveria produzir em todo o povo de Deus, em todas as gerações. Em primeiro lugar, verdades conhecidas, porém muitas vezes esquecidas. Deus, meus irmãos, Deus, Ele nunca deixou de ter o controle e nunca mudou em sua fidelidade. Somos nós quem mudamos. Somos nós quem mudamos. Deus nunca deixou de manifestar seu amor e cuidado por nós. Somos nós quem deixamos de manifestar o nosso amor e entrega ao Senhor. Somos nós que não conseguimos perceber o cuidado do Senhor por nós muitas vezes. Deus nunca deixou de nos amparar diante da falta de recursos. Nunca. Somos nós que deixamos de confiar diante da falta de recursos. Deus nunca deixou de reinar sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu quero enfatizar isso. Deus nunca deixou de reinar sobre tudo e sobre todas as coisas. Somos nós quem deixamos de crer e adorá-lo como Senhor. É impressionante, meus irmãos, como Deus lida com os nossos corações. O profeta Abacuque, o homem de Deus, ele estava enojado com o pecado do povo. E ele clamou a Deus por justiça. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir essas coisas acontecerem com o povo? Até quando a iniquidade ela vai permanecer no meio do seu povo? E Deus ele responde à oração de Abacuque. E Deus diz: eu vou tratar. Eu estou enviando os caldeus. Só que os caldeus eram um povo pior do que o povo que ele estava clamando. E Abacuque, ele começa a clamar a Deus, pedindo para que Deus tivesse misericórdia. Senhor, como que o Senhor pode usar um povo mais iníquo do que o nosso para nos julgar, para nos disciplinar? Qual foi a resposta de Deus? Eu vou fazer exatamente isso. E aí, o que Abacuque faz quando nós nos deparamos com a realidade que não muda? Quando nós apresentamos a realidade para um Deus que é sempre eterno, reina, e a realidade não muda. Nós transformamos em adoração aquelas coisas que não surgem como respostas. Todas as interrogações, elas dão lugar às exclamações, na verdade não, às afirmações. E o profeta Abacuque disse: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E se o Senhor está em seu grande templo, e toda a terra deve se calar diante dele, o que eu faço? O que eu faço é dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, meus irmãos, isso é desgraça para um contexto de um povo que depende da pecuária e agricultura. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Como? Porque eu vi
que Ele está em seu santo templo. E eu entendi que diante da imutabilidade e majestade dEle, cale-se diante dEle toda a terra, inclusive o meu coração. Aquiete-se, alma, espere em Deus. A contemplação de quem Deus é estabiliza, não os acontecimentos, mas a minha alma diante dos acontecimentos. E é impressionante, meus irmãos, como o Senhor preserva a sua palavra para sempre, redirecionar os olhos dos seus servos para os seus atributos eternos. Quando as adversidades esfriam, nossas esperanças nas promessas eternas do Senhor, nós temos que olhar para quem Deus é. Quando as lutas não fazem sentido no momento em que nós estamos no olho do furacão. Aliás, falar o olho do furacão é muito interessante, porque quando nós estamos no olho do furacão, o céu está brilhando, sabia? Muitas pessoas que não conhecem, e elas veem um furacão passando, elas veem aquela coisa terrível, aquele vento, aquela escuridão, de repente tudo fica claro, o sol ele aparece, e a pessoa pensa assim, passou, não, você está no olho do furacão. Vai vir mais coisa. Vai vir mais. E quando nós estamos ou no furacão, no olho do furacão, ou na continuação do furacão, olhar para Deus como Ele é, deve produzir exatamente esse descansar na nossa alma, essa confiança no cuidado do Senhor. Quando os negócios e ilusões desta vida iludem os nossos corações, seduzem a nossa fidelidade a Ele. Quando as coisas estão indo bem aos nossos olhos, quando as expectativas que alimentamos nos afastam da confiança exclusiva no caráter de Deus. Você sabia que muitas vezes nós colocamos expectativas em coisas que nos afastam da confiança plena do Senhor, e aí o Senhor levanta os seus profetas e diz assim: ai dos que descem ao Egito, ai dos que confiam em carros e cavalos. Ai, eu farei perecer o Egito com seus carros e cavalos, e farei perecer quem confia nos carros e cavalos. Bendito é o homem que confia no Senhor e põe a sua força no Senhor. Meus irmãos, o Senhor nos conduz a tirarmos nossos olhos de tudo e focarmos somente dEle. Nos tempos de Davi, Davi redireciona os olhos para o Senhor. Nos tempos de Esdras e Neemias, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele se dirige ao povo que estava titubeando na confiança, e ele diz assim: o nosso Deus pelejará por nós. Não desistam, não desçam de fazer a obra, não parem. O nosso Deus pelejará por nós. Nos tempos da igreja, o autor de Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Eu já estou caminhando para o fim, mas esse fim exalta Cristo também. O autor de Hebreus, ele diz algo maravilhoso, e tem a ver com tudo aquilo que Davi diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e para sempre. Ele é imutável. Ele não muda. Davi louvou: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Ou seja, por todas as épocas, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer poder humano ou sobrenatural. Se somos infiéis, sabe o que Deus faz? Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Irmãos, meus queridos irmãos, o Senhor, Ele mandou Abacuque escrever em uma pedra aquilo que ele iria fazer e deixar em evidência para que todos aqueles que estivessem passando, até correndo, conseguissem enxergar. Eu creio que essa contemplação
dos atributos de Deus, sobre quem Deus é, não deve apenas ficar conosco. Nós devemos transmitir a outros essa verdade sobre o Senhor. As nossas crianças, olhem para o pastor. Vocês precisam crer que o nosso Deus é grande, Ele é soberano. Mas elas precisam ouvir isso não apenas do pastor, mas dos seus pais. As crianças precisam ouvir o que a Bíblia fala sobre Deus. Não diminua o Senhor para os seus filhos, achando que eles não têm condição de compreender. Não chame o Senhor de papai do céu. Só falta falar o homem lá de cima. Não ensine o seu filho, mesmo pequenininho, que ele é o papai do céu. Ele é o Senhor. Diga quem Deus é. Apresente o Senhor como Ele é aos seus filhos. Os pais precisam falar mais os atributos de Deus para os seus filhos. Nossos jovens precisam ouvir dos lábios dos homens e mulheres mais maduros da congregação esse reconhecimento da grandeza e da fidelidade de Deus. As esposas precisam ouvir esse reconhecimento dos lábios dos seus maridos sobre quem Deus é. As esposas precisam falar para os seus maridos e apontar o Senhor para os seus maridos, mostrando quem Deus é, não apenas os problemas que você passa, mas quem Deus é. As pessoas que nos cercam precisam ouvir dos nossos lábios o reconhecimento de quem Deus é. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus nos chama para colocar luz em sua glória, nós chamamos a atenção das trevas. Mas também nós atraímos todos aqueles que carecem da glória de Deus. E elas estão ao seu redor. Quanto tempo falando da vitória do Corinthians, não é verdade? Nem sei se ganhou? Eu acho que ganhou. Quanto tempo falando daquele acontecimento que nós gostamos, não é verdade? Quanto tempo nós gastamos falando sobre tantas coisas, mas quanto tempo nós desperdiçamos por não falarmos das grandezas. Não necessariamente dos feitos do nosso Senhor que podemos falar, mas sobre quem Deus é. Sobre quem Deus é. Mas como Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Então eu gostaria de deixar alguns conselhos para nós. Nós precisamos, queridos, encher nossas mentes de textos bíblicos que exaltam a majestade do Senhor. Precisamos encher as nossas mentes de textos bíblicos que exaltam a majestade do Senhor. Precisamos encher as nossas mentes de louvores que exaltam a majestade do Senhor. Nós precisamos encher as nossas mentes de pensamentos que nos levam a contemplar quem Deus é. Nós precisamos meditar em textos conhecidos. Qual é o salmo mais conhecido da igreja? Não é o 91. Qual é o salmo mais conhecido da igreja? Eu acho que é o 23, não é? O que diz o Salmo 23? Logo no seu início. O Senhor é o meu pastor. A melhor tradução, de nada eu sentirei falta. Medite nisso durante toda a semana. Veja se fará diferença. Contemplar o Senhor como pastor de sua alma, de sua vida, fará diferença. Mas é um texto muito conhecido, eu quero memorizar Romanos. Amém, memorize Hebreus, Romanos. Mas não esqueça daqueles textos básicos que exaltam quem Deus é e acalmam a nossa alma. Meus irmãos, esse tipo de reconhecimento nos leva a uma única e principal conclusão: que o Senhor é a fonte de tudo que nós precisamos. O Senhor é a fonte de tudo que nós precisamos. Em nossos encontros, em nossas conversas nos corredores,
mas principalmente no silêncio dos nossos pensamentos, nós precisamos contemplar que o nosso Deus, Ele não muda. E Ele está num alto e sublime trono, reinando soberanamente diante de todos os acontecimentos de nossas vidas. O refrão da música que nós ouvimos, eu não sei se você percebeu, diz assim: na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, a minha alma em ti confia, pois onde eu estou, tu também estás. Opa! Onde estou, tu também estás. A paz que eu experimento na minha alma é fruto da minha contemplação de que o meu Cristo é Emanuel. Ele é Deus conosco. Se Ele é Deus conosco, eu sinto paz, minha alma em ti confia, o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor, na escuridão o teu olhar me ilumina. Sabe por quê? Porque onde estás, tu também estás. Onde estás, onde eu estou, tu também estás, porque tu és Emanuel. Meus irmãos, façamos nossa alma lembrar os nossos lábios de reconhecer quem Deus é, e experimentemos o resultado disso. Apenas contemplemos quem Deus é, não apenas no nosso pensamento, mas que isso passe pelos nossos lábios e saia dos nossos lábios. E nós vamos experimentar o trabalhar do Senhor em nossas vidas, acalmando o nosso coração, talvez não a tempestade, mas acalmando o nosso coração, renovando as nossas forças, renovando as nossas esperanças. Pastor, eu não sei como começar. Comece como Davi: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Um dos salmos que eu mais gosto, que começa dessa forma: bendito seja Deus, é aquele que diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos falar com o Senhor. Pai de amor, nosso Deus, teu é o poder, tua é a honra, tua é a glória. Do Senhor, ó Deus, pertence o domínio, a majestade. Tudo é teu, tudo foi criado para a tua glória. Quanto mais nós, que somos teus filhos, ovelhas do teu rebanho, povo que é apacentado pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, como congregação, reconhecer, ó Deus, não apenas quem o Senhor é, mas pedir ao Senhor perdão por todas aquelas vezes que nós não conseguimos descansar, ó Pai, porque nós não estamos conseguindo contemplar a majestade do Senhor. Ó Pai, os dias são difíceis, passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos pela escuridão, passamos pelo fogo, passamos pelos desertos. Temos dificuldades em lidar com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. São tantos desafios. Ó Deus, nos ensine a contemplarmos o Senhor. Nos ensine a olharmos para o Senhor e a desfrutarmos, ó Deus, da majestade do Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque apesar de todas as coisas, nesta noite mais uma vez, o Teu nome foi glorificado. Que Ele seja glorificado em nossas almas, amanhã, na terça e todos os dias da nossa semana. Apesar de tudo aquilo que irá acontecer, que o Senhor já conhece, que a nossa alma esteja descansando no Senhor. Nós oramos, pedindo essas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido os irmãos